Desejo, até onde ele pode te levar, de Mônica de Castro, pelos espíritos Daniela e Leonel, editora Vida e Consciência, parte 2, capítulo 6. Eu já me sentia bem melhor, estava mais confortada e mais segura de mim, de minhas dores e de meus processos de amadurecimento. Contudo, ainda sentia uma enorme saudade de Daniel, e um dia resolvi falar a Alfredo a pergunta que, desde que chegaram, encontrava-se atravessada em minha garganta. Onde está Daniel? Alfredo me olhou cheio de compreensão e respondeu: está em outra colônia, perto daqui. Ele está bem? Sim, muito bem. A princípio, encheu-se de ódio e revolta contra você. Mas depois, tomando conhecimento de tudo o que lhes acontecera, começou a compreender e a aceitar com mais naturalidade. Daniel, ao contrário de você, estava mais firme em seu propósito de mudar, e não tivesse desencarnado intempestivamente, talvez tivesse conseguido alcançar seus objetivos. Oh, meu Deus, o que eu fui fazer? Nada que já não fosse esperado. Quando reencarnaram, ambos sabiam que assumiam este risco. Que risco? De matar e morrer? Não exatamente. Ninguém veio ao mundo para matar, pois isso significa um estágio a mais a ser vencido. Mas quem mata já traz em si essa potencialidade. Já sabe que pode vir a matar, assim como quem morre já sabe que poderá ser vítima de um homicídio. Da mesma forma, o suicida. Ele sabe que tem essa tendência, e é mais uma contra as quais deve lutar. Quer dizer que meu suicídio já era esperado? Esperado não, digamos admitido como possível. Sabe, Alfredo, falando em suicídio, há certas coisas relacionadas ao meu que eu não compreendo. Refere-se à ferida em seu coração? Não, isso eu já entendi. Refiro-me ao tempo em que passei no astral. Pensei estar perdida nas trevas, mas depois descobri que ficar o tempo todo em meu túmulo. Como pode ser isso? O suicida, muitas vezes, permanece mesmo ligado ao corpo físico, até que se escoe seu último fio de energia vital. É muito comum acontecer isso, ainda mais com espíritos renitentes, que se negam a aceitar as verdades divinas em seu coração. No seu caso, seu espírito também permaneceu ligado à matéria, mas sua mente, ansiosa por reencontrar seu irmão, somente podia pensar em buscá-lo. Fosse onde fosse, assim, o vazio, as trevas, o frio, tudo isso foi criação de sua própria mente que originou todo aquele espaço em que você se encontrava. Era o seu coração que sentia daquela forma, e por isso, sua mente respondeu à altura, criando para você um espelho daquilo que encontrou lá no fundo de sua consciência, daquilo que você julgava merecer. Sabe, no fundo você tem razão. Logo depois que me suicidei, sabia que estava morta. E quando abri os olhos e não vi Daniel, pensei comigo: estou no beco sem saída, num caminho sem volta. Sei que agi errado, mas agora não posso mais voltar atrás e consertar meu erro. Sinto-me tão sozinha e não sei aonde ir. Será que no desespero de ter Daniel para mim, o que acabei conseguindo foi um nada, uma horrível solidão? Viu só, lá no fundo, nos recônditos de sua alma, você tinha consciência da gravidade de seus atos. Em seu íntimo, você sabia o que havia feito, pois já conhecia, inclusive, as consequências de um suicídio praticado em iguais circunstâncias. Sabia que o reencontro com seu irmão seria extremamente prejudicial a ambos, e por isso, para fugir dessa realidade, você criou a ilusão de que poderia encontrá-lo, só que através de um caminho que fatalmente não conduziria a ele. Eu estava andando em círculos, não é? Mais ou menos isso. É impressionante como pude criar tanta ilusão. Através da holografia. Sabe o que é um holograma? É uma imagem tridimensional, não é isso? Uma ilusão com altura, largura e profundidade. Exatamente. O holograma cria a ilusão de que existe coisas onde verdadeiramente não existe nada. Quando olhamos para um holograma, temos a impressão de que existe algo ocupando o espaço onde ele se faz visível. Mas se experimentarmos passar a mão sobre ele, veremos que não há nada ali. Foi tudo uma ilusão. Mas se é ilusão, como pode ser sentida? Ilusão não significa não existência. Se você vê, é porque existe, seja em que nível for. Aquela ilusão será real apenas para você. Apenas será imaterial uma construção toda particular da realidade que seu cérebro idealizou. Na verdade, o cérebro é responsável pela criação de mundos externos, tirados de nossos processos internos. Muitos esses que gravitam em torno de percepções auditivas, visuais, sensitivas. Alfredo, isso é fantástico. Jamais poderia supor que existisse algo assim. Para mim, tudo aconteceu de verdade.
Mas aconteceu, Daniela, só que não no plano físico que você imagina. O plano holográfico trabalha em um nível não corpóreo, como de sonhos. Quando sonhamos, acreditamos que tudo está acontecendo de verdade e somos capazes de ver, ouvir, sentir cheiros e até ter a sensação de dor e de morte. Assim, um holograma, ele cria passagens ilusórias a partir de algo que está dentro de nós, refletindo no mundo exterior tudo aquilo que habita em nosso íntimo. Há ainda uma coisa que não compreendo. Durante minhas andanças pelo mundo ilusório das trevas, julguei sentir a presença de uma criatura junto de mim. Todas as vezes em que me masturbava, seria outro holograma? Com certeza, não havia ninguém ali. Apenas a ilusão de que uma força estaria presente para partilhar com você aquilo que você mais gostava e que aproximava ainda mais de Daniel, que era o sexo. Quando se masturbava, em quem pensava? Em Daniel. E como Daniel não podia estar ali para satisfazê-la, sua mente criou algo que o substituísse. Não com seu amor e seu carinho, mas ao menos com sua presença. Aquela presença seria, por assim dizer, uma imagem de Daniel. Foi apenas uma projeção da sua mente, algo que você imprimiu em seu campo áurico, para satisfazer e preencher a necessidade que sentia da presença de Daniel. Eu estava perplexa e admirada com tudo aquilo. O universo era perfeito, Deus era, sem a menor sombra de dúvida, a imagem da perfeição. Após alguns instantes de reflexão, porém, voltei meus pensamentos para Daniel e tornei a indagar. E Daniel terá também sido vítima de seus próprios espectros? Ele riu da minha comparação e respondeu: Não, minha querida, não dessa maneira. Daniel passou muito menos tempo nas trevas e não sofreu os terrores pelo que você passou. Ao contrário, logo lembrou-se de Deus e foi socorrido. Posso vê-lo? Não, Daniela, ainda não. Por quê? É algum tipo de proibição? Você bem sabe que não está proibida de nada. Se tiver mesmo muita vontade de ver Daniel, se essa vontade for muito forte e decidida, nós não poderemos fazer nada para evitar. O seu próprio pensamento a levará ao local onde ele se encontra. No entanto, não creio que sua vontade seja assim tão forte, visto que você mesma possui dúvidas sobre a conveniência desse encontro. Tem razão. Desculpe, é que eu estou sentindo muitas saudades. Ele também sente. Hoje compreende bem as coisas e se arrepende de a haver repelido de forma tão fria como ele mesmo diz. Você tem estado com ele? Algumas vezes fui visitá-lo em companhia de sua mãe e levei-lhe notícias suas. Fale-me dele, por favor. Ele está bem, como disse, também sente saudades suas, embora não deseje vê-la por enquanto. Por quê? Está com raiva de mim? Não, agora não. No princípio, sim, senti bastante raiva. Afinal, tinha planos para sua vida. Havia acabado de se formar, estava apaixonado e ia se casar. Mas depois compreendeu e quase enveredou pelo desfiladeiro da culpa, assim como você. Daniel, quando encarnado, começou a sentir despontar dentro dele a luz da consciência, que o alertava da necessidade de se afastarem. Alfredo, por favor, deixe-me vê-lo só por um instante. Daniela, pense bem. Se você ouvir agora, todos aqueles sentimentos contra os quais você pretende lutar virão à tona novamente, e a sua recuperação poderá se tornar muito mais difícil. Será que gostaria de pôr em risco seu progresso aqui, apenas por alguns instantes de prazer? Não é isso, eu só quero vê-lo, nada mais. Vê-lo seria extremamente prejudicial a ambos, principalmente a você. Seja sincera com você mesma e diga se só a sua presença já não seria suficiente para perturbá-la. Tem razão. Eu ficaria muito abalado e talvez as culpas das quais pretendo me livrar viessem novamente bater à minha porta. Afinal, sou culpada pelo seu desencarne. Está vendo? Já está se acusando. É mesmo, você está certo, Alfredo. Vou me fortalecer um pouco mais e só então tornarei a lhe fazer este pedido. Excelente. No entanto, há mais alguém que reclama sua presença e por quem você até agora ainda não perguntou. Quem? Seu pai. Meu pai? Eu fiquei chocada, não tinha a menor vontade de vê-lo, muito menos de falar com ele. Isso mesmo, seu pai. Não quer saber o que aconteceu com ele? Para falar a verdade, não me interessa. Por que tanto ódio? Não é ódio, é que nós dois não temos nada em comum. Isso é motivo para desavenças? Ouça, Alfredo, sei que suas intenções são boas, mas não estou a fim de falar com meu pai, não agora. Quando? Não sei, quando estiver mais preparada. Engraçado, não, Daniela? Você também quer se preparar para reencontrar Daniel e se propõe a fazer todo tipo de sacrifício para poder vê-lo novamente. No entanto, quando se trata de seu pai, você não parece estar disposta a se dedicar com o mesmo empenho. Abaixei os olhos envergonhada. Ele tinha razão. Daniel era merecedor de todo o meu respeito, toda a minha preocupação. Mas e meu pai? Embora não tivéssemos nada em comum, eu não podia esquecer que ele havia me dado a vida.
Ao menos isso ele devia. Qualquer que fosse o motivo, ele havia concordado em me dar a vida e me orientar na terra. E não era culpa dele se eu, como sua filha, tinha resolvido não dar atenção a seus conselhos. Realmente ele fizera o melhor que podia. Dar o melhor de si, eu estava sendo por demais de exigente ao pensar que o melhor dele deveria ser o que eu queria de melhor para mim. Assim, acabei por concordar em encontrá-lo. E Alfredo se encarregou de chamar minha mãe para que me acompanhasse naquela visita.